Bom dia, vocês estão bem? Estão bem? 50% falou que sim. Será que os outros 50% não está tanto? Se não está, vai ficar, amém? Glória a Deus. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Dá um tchau assim para a gente conhecer. Quanta gente, glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor por essas vidas. Sintam-se em casa. Fiquem à vontade. Pode tirar a máscara, só não tire o tênis. Brincadeira. Glória a Deus. Amém. Nós temos agora, essa semana, a segunda aula do nosso curso de intercessão, mas só dando um adendo aqui, está liberado para participar desse curso de intercessão quem já fez o nível 1, amém? Então você precisa ter feito o curso de intercessão nível 1, que foi o workshop que nós fizemos aqui no segundo semestre do ano passado, e está frequentando uma célula e ter tido a permissão do seu líder de célula para participar, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías capítulo 40. Glória a Deus. Todo mundo achou? Isaías capítulo 40, verso 27. Vocês estão bem mesmo? Estão meio quietos? Será que é o clima que está meio frio, né? Está de ficar em casa. Isaías 40, capítulo 40, versículo 27. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga, e inescrutável o seu conhecimento? Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Se você ainda não fez isso, você ainda não abriu o seu coração diante de Deus, no momento da adoração, no início do culto, faça isso agora. Dê esse passo de fé, abra o seu coração. Poxa, mas eu não sei como orar. É simples, fala: bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo, fala comigo. Eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz. É simples, mas comece a conversar com Ele, com as suas palavras, do seu jeito. Mas abra o seu coração, peça ao Espírito Santo para falar com você esta manhã. Fala: Espírito Santo, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo na tua palavra. Não me deixe sair daqui sem ouvir a tua voz, sem ser ministrado por ti. A gente vem de uma geração muito corrida. A gente não para, a gente sempre tem muita coisa para fazer, a gente está sempre conectado nas redes sociais, conectado com as pessoas à nossa volta, muitos serviços, muitas coisas acontecendo, e às vezes a gente está presente fisicamente em um lugar, mas a nossa mente, ela está em outro lugar. Talvez você esteja aqui essa manhã e a sua mente esteja no boleto, esteja na conta para pagar, esteja em alguém que está enfermo. Talvez a sua mente esteja nas coisas do serviço, nas coisas de fora, preocupados com coisas lá de fora, ansiosos com as coisas do amanhã. Mas se desliga disso agora. Esteja presente 100% diante de Deus, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. Se apresente diante de Deus 100%. Deus quer 100% de você. Então deixe as coisas de lá de fora, lá fora agora. Se concentre em Deus. Pensa nele. Pensa em Deus. Olhe para Ele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões e pelas minhas iniquidades. Lava-me, Senhor, completamente com teu sangue, purifica-me, Senhor, de todo o pecado. Senhor, em nome de Jesus, reconheço que de mim mesmo nada tenho a oferecer aos meus irmãos.
Mas, Senhor, unge cada palavra que vai sair da minha boca, Senhor. Unge cada pensamento, cada intenção do meu coração com óleo, com fogo. Que não seja eu ministrando aqui esta palavra, mas seja o Senhor através de mim. Por isso eu lhe peço, Pai, glorifica o Teu nome mais uma vez, glorifica o Teu nome esta manhã. Eu entrego o controle, eu entrego tudo ao Senhor, Pai, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Ministra no Senhor, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Tira, Senhor, todo o tapão dos nossos ouvidos para que possamos Te ouvir, Pai. Tira todo o véu para que possamos Te ver, para que possamos Te enxergar. Senhor, eu oro assim como Eliseu orou ao seu servo e disse, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E os olhos dele foram abertos e ele pôde ver anjos e carruagens de fogo ao redor, os cercando e os protegendo e os guardando. Senhor, abra os olhos de cada um de nós que está aqui esta manhã. Abra os nossos olhos para que possamos ver com a Tua perspectiva, Pai, as circunstâncias, as situações, para que possamos enxergar o Teu agir, para que possamos, Senhor, crer. Abra os nossos olhos. Abra os nossos ouvidos, Senhor, que a nossa mente seja levada cativa ao senhorio de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus, que toda fortaleza, que todo sofisma, que todo pensamento soberbo e argumentativo caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que se levanta contra o mover do Espírito Santo de Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Que toda arma forjada contra nós agora não venha prosperar. Eu decreto falência sobre todo plano e todo intento do inimigo agora, em nome de Jesus Cristo. E que os Teus anjos, Pai, ministradores, estejam sendo destacados pelo Senhor agora, posicionados dentro e fora desta casa. Que os Teus anjos venham nos servir, venham nos ministrar, venham fazer guerra por nós, em nome de Jesus. E que um óleo fresco venha sobre nós esta manhã, que uma unção venha sobre nós esta manhã, que o poder do Espírito Santo venha sobre nós, que a unção profética do Espírito Santo venha sobre nós esta manhã, mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Você crê, dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Quem aqui conhece esse texto? Glória a Deus, metade. É um texto bem conhecido, né? Muitos de nós já ouvimos falar desse texto, já lemos esse texto, já ouviu pregações sobre esse texto. É um texto que nos traz um ânimo, que nos traz um despertar, e acredito que o Senhor tem para nós esta manhã uma palavra rema, uma palavra muito específica para a nossa vida, e que o Senhor quer renovar esse texto, quer renovar o entendimento dessa palavra sobre nós, amém? Porque muitas vezes nós precisamos ser lembrados, né? Jeremias diz, trago à memória aquilo que me dá esperança. Só que se a gente para e vê o contexto de Jeremias, poxa, o povo estava corrompido, a nação estava corrompida. Jeremias não teve uma vida muito lá que prazerosa, zona de conforto, né? Não teve uma vida em que ele desfrutou o melhor ali. Não, Jeremias ele teve uma vida perseguida, sofrida, mal interpretado, julgado, preso, caluniado. Final da sua vida estava sendo levado prisioneiro para o Egito, viu Jerusalém sendo totalmente destruída, o seu povo, a sua nação sendo levado cativo, e ele diz, Senhor, traga à minha memória aquilo que me dá esperança. Ele não se lembrava de algo que ele passou. Ele, poxa, estou me lembrando daqueles dias, e aqueles dias foram dias bons, foram dias maravilhosos, dias que eu ficava em casa, ficava tranquilo, tinha paz. Não é desses dias que ele está falando, não é desse tipo de memória. Mas Jeremias ele está falando, Senhor, traga à minha memória aquilo que me traz esperança, que isto é a palavra do Senhor, a promessa do Senhor. Me faz lembrar da palavra do Senhor, não me deixe esquecer da promessa que o Senhor tem na minha vida, a promessa que o Senhor tem para esse povo e para essa nação, porque a tua promessa é que me traz esperança. Às vezes nós olhamos para trás da nossa história e fala, poxa, o que eu vou pegar de referência? Tem tantas histórias aqui, tem tantas pessoas aqui que carregam histórias muito diferentes e cada um com as suas peculiaridades. Tem pessoas que podem olhar para trás e pensar, poxa, naquela época, naquele tempo, era melhor, antes era melhor. Mas tem pessoas aqui que olham para trás e não encontram nada de bom. Tem pessoas aqui que talvez olham para trás da sua história, encontram rejeição, encontram abuso, abandono, falência, traição, morte. E elas não sabem onde buscar esperança.
porque o fundamento da esperança é em Deus, é na palavra de Deus. Então muitas vezes nós já ouvimos esse texto, já ouvimos pregações, mas o Senhor precisa renovar a esperança em nós, precisa nos lembrar da sua palavra, amém? Nós precisamos constantemente ser lembrados da palavra de Deus, das promessas de Deus, porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 13, que ele fala sobre o amor, e ele fala de tudo que se deve guardar é a fé, a esperança e o amor, e de todas elas o mais importante é o amor. Trago à memória aquilo que me traz esperança. Talvez alguns de nós venhamos ter perdido a esperança, porque não temos buscado na fonte, não temos nos lembrado da promessa de Deus. A gente tem lembrado da notícia que passa na TV, tem lembrado do boleto que vem, a notificação, que não vem só a carta agora, né, na casa, né, cobrando o boleto, já vem a notificação junto. Você está lá de boa, já vem, sua fatura vence amanhã, né, já vem a notificação junto também. E a gente só fica se lembrando dessas coisas, e a gente acaba deixando com que a nossa fé acabasse sendo frustrada ou minada pelas circunstâncias ao nosso redor. Mas nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, amém? Amém? Porque se você não espera mais nada, se você não tem uma expectativa, se você não tem esperança, você não sonha. Se você não sonha, você está morto. Amém? Não importa a sua idade, não importa o quanto você já viveu, se você é jovem, velho, meia idade, não importa. O que importa é que se você está vivo, ainda é tempo de esperar, ainda é tempo de ter esperança, ainda é tempo de sonhar, amém? E aquilo que Deus prometeu sobre a tua vida vai cumprir, amém? Glória a Deus. Então esse texto aqui, ele segue de um contexto, na verdade, muito interessante, em que por meio da palavra profética de Isaías, o Senhor estivesse lembrando o povo da sua soberania, da sua majestade, toda a sua grandeza e poder. É como se o povo tivesse esquecido de quem Deus é. Tanto que no versículo 27, nós lemos aqui: porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga? Por que você diz que eu não estou atento para a sua vida? Por que você diz que eu não estou com você? Por que você diz que eu te abandonei? Por que você diz que eu não estou atento para as circunstâncias de dificuldade que você está passando? Será que você se esqueceu quem eu sou? É isso que Deus está falando aqui dentro desse contexto. Vocês esqueceram de quem eu sou. Vocês esqueceram de tudo que eu fiz. Deus está questionando esse povo. Vocês esqueceram quem eu sou. Vocês esqueceram do meu poder, da minha majestade, do meu caráter, da minha santidade. Vocês esqueceram que eu sou fiel. Vocês esqueceram que eu sou bom. No versículo 27, o Senhor questiona o povo em dois níveis. O primeiro é: porque dizes, ó Jacó, e o segundo é: porque falas, ó Israel. Quando nós entendemos a questão do texto hebraico aqui, das suas raízes dentro desse versículo, quando o Senhor diz, porque dizes, ó Jacó, a palavra em hebraico aqui para dizes é diferente da palavra porque falas. São coisas diferentes que o Senhor está exortando o povo. A primeira aqui diz respeito a uma convicção interna. Quando Deus fala assim, porque dizes, ó Jacó, o Senhor está falando assim, porque dentro do seu coração você tem uma convicção que eu não estou com você. Porque dentro do seu coração você não acredita mais, você não confia mais em mim. Você já falou com você mesmo ou não? Fala que sim, né? Senão você é louco aqui, pagar de louco aqui é para derrubar. Já falou, né? Por favor. Eu já falei comigo mesmo várias vezes, falo várias vezes. E às vezes eu falo, minha esposa acha que estou falando com ela e eu estou falando comigo. Eu falo, pensei alto, né? E é como se o povo, a cada indivíduo da nação, é como se o Senhor olhasse para dentro do coração de cada pessoa, cada indivíduo que compõe aquela nação. Porque o Senhor sonda cada coração e mente, amém? Nada é oculto diante do Senhor. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus sonda o coração de cada um que está aqui, sabe a luta de cada um, sabe a dificuldade de cada um, sabe o que você está pensando. A palavra nos diz em Salmo 139, antes da palavra sair da sua boca, eu já sei o que você vai falar. Eu te conheço, eu que te fiz, eu sei, eu sondo todas as coisas, eu sei de todas as coisas.
E Deus está falando exatamente nesse sentido aqui, quando diz: porque dizes, ó Jacó, eu sondo o coração de cada indivíduo desta nação, e eu sei que dentro do coração de cada um de vocês, vocês falam consigo mesmo, existe uma convicção interna, em que vocês dizem para si mesmos: o Senhor não está atento para mim, o Senhor me abandonou, o Senhor não está mais conosco, o Senhor nos deixou. Eu não sei você, mas quantas vezes a gente passou por circunstâncias em que você gerou essa convicção dentro de você: acho que Deus não está comigo nessa não. Não pode ser. Quando entrou a pandemia, né, toda aquela confusão, igreja fechando, cada um nas suas lutas ali que estava passando, e às vezes a gente pensava: poxa, será que Deus está comigo nessa? E quando o Senhor questiona no outro nível a nação, que fala: por que falas, ó Israel? Primeiro é porque dizes, ó Jacó, uma convicção interna: eu falo comigo mesmo, eu tenho uma convicção dentro de mim que o Senhor não está comigo. É isso que o Senhor está falando para o povo. Mas porque falas, ó Israel, Deus já está mudando o nível do seu questionamento. Está falando não só com indivíduos, mas está falando com toda a nação, com o povo de Israel. Porque falas, ó Israel? Porque no meio de vocês, na comunidade de vocês, vocês falam conversam entre vocês dizendo: o Senhor não está mais comigo. Porque a boca fala o que está cheio? O coração. Dentro do coração deles fala: o Senhor não está comigo. Naquela vez o Senhor não estava comigo, o Senhor não me ajudou naquele momento. O Senhor me abandonou aquela vez. E além de termos essa convicção, a gente vai e começa a conversar com o outro. Então existia já uma conversa habitual na nação, que era: o Senhor não está conosco, o Senhor não está comigo, o Senhor não está presente. O problema é que nós não aprendemos a enxergar as circunstâncias com a perspectiva de Deus. A gente ora para o Senhor agir, para o Senhor fazer, para aquilo acontecer, e quando acontece, a gente reclama. Por que a gente reclama? Porque não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse. Aconteceu, mas não do jeito que eu queria que acontecesse, porque a gente insiste em estar no controle das coisas. Mas confiar e esperar em Deus é crer que Deus é fiel para cumprir, amém? Deus responde orações, mas Deus vai fazer do jeito dele, amém? Se Deus deu uma promessa na sua vida, Ele vai fazer. Se você está orando e for a vontade de Deus aquilo, Deus vai executar aquilo, Deus vai ouvir suas orações e vai te responder. Mas esteja ciente que Ele vai fazer do jeito dele e não do seu jeito. Às vezes pode sair do seu jeito, mas é porque pareou com o jeito dele, porque o dele é soberano, amém? Glória a Deus. Bom, eu não sei você, mas quem nunca passou ou está passando por um deserto ou uma situação de dificuldade, em que realmente você pergunta: Deus, aonde o Senhor está? Cadê você? Por que isso aconteceu com o meu casamento? Por que isso aconteceu com a minha empresa? Por que isso está acontecendo no meu ministério? Por que isso está acontecendo? E olha, a gente não é super-homem, amém? Eu já falei, Deus, onde o Senhor está? O que está acontecendo? Eu já falei isso. Falei: Senhor, o que está acontecendo? Cadê o Senhor? Por que isso está acontecendo? Será que eu estou em pecado? O que eu estou fazendo? Ou quando você está esperando uma promessa acontecer e essa promessa demora a acontecer. Talvez existam pessoas aqui esta manhã que estão esperando o cumprimento de uma promessa já faz mais de 10 anos. Mas a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 13, versículo 12: a esperança adiada faz o coração ficar doente, e o desejo realizado enche o coração de vida. Amém? Quando nós esperamos, em outras palavras, quando nós esperamos demais algo acontecer, aquilo não acontece, a gente se desanima, a gente fica cansado, a gente fica triste, a gente fica frustrado, o nosso coração adoece, a gente fica ansioso. Mas quando o desejo se cumpre, quando aquilo que você espera se cumpre, o coração se enche de alegria. Amém? A grande questão é que o tempo da espera, da promessa acontecer, vai variar de vida para vida, de pessoa para pessoa, de história para história, de respostas para respostas. Porque a espera e a demora faz parte do propósito de Deus e do plano de Deus, e do jeito de Deus fazer as coisas. Quando eu estava lançando o meu primeiro livro, eu falei: uau, algumas promessas do Senhor vão começar a acontecer, vai ser, o livro vai alcançar muita gente e tal, já
estava lá, já estava na promessa. O Senhor falou isso vai acontecer. E portas começaram a se abrir e todas as coisas diziam que realmente aquele livro ia alcançar um número de pessoas em tempo recorde. Eu falei, é isso, a gente fazia reuniões e projetos, a gente fez um monte de coisa. Quando estava quase nos 45 do segundo tempo, o Espírito Santo falou assim, não é assim que vai acontecer. Eu falei, poxa, podia ter avisado antes, né? Ter pelo menos avisado o pessoal que não precisava vir para a reunião, né? A gente já deixava quieto. Mas é um fato. Deus falou que vai acontecer, mas naquele dia Deus disse, não vai ser assim, vai acontecer, mas não vai ser assim que vai acontecer. E Deus me introduziu num processo que está me transformando de dentro para fora. Vai acontecer, mas é do jeito de Deus, amém? Porque não interessa somente para Deus que aconteça algo na sua vida, que você voe e glória a Deus e é isso. Não, Deus primeiro quer transformar você, quer mudar o seu caráter, quer amadurecer você, quer extrair o melhor de você, porque os desafios eles servem para extrair o melhor de nós e provar a nossa fidelidade. José ele teve um sonho que os pais dele, os irmãos dele iam se curvar diante dele. Ninguém acreditou naquele sonho. Ele foi ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, ele foi esquecido na prisão. Depois de 13 anos, daí acontece o cumprimento do sonho de Deus na vida de José. 13 anos, a gente faz um mês que Deus falou, a gente já está, meu Deus, está demorando. Ai, Deus vai enviar aquele varão, mas faz 2 meses que eu estou orando e até agora nada. Misericórdia, irmã. Espera em Deus, vai trabalhar na obra, descansa. E esperar em Deus não é ficar sem fazer nada, amém? Estou esperando o varão, mas vai que nem um burucutu, não vai. Daí também não ajuda, tem que se arrumar, né? Tem que se arrumar, os caras também, tem que vir cheiroso, né? Não vem com a unha encravada, com aquela, sabe quando fica aquela borda preta embaixo da unha de andou descalço? Não vem assim, entendeu? Vem com tênis, se arruma, amém? Mas espera em Deus, ora, que Deus vai honrar, amém? Agora, esteja aberto, para que, se for da vontade de Deus que você não fique com ninguém, existe essa possibilidade, amém? Não é a maior parte dos casos, graças a Deus o Senhor me livrou dessa. Estou ali com a minha esposa linda, com o irmão dela, irmão é cunhado, né? Eu esqueço toda hora. Então meu cunhado também, não é tão lindo, mas está ali, minha esposa mais bonita, graças a Deus. Está todo mundo aí, que bênção. Brincadeira, viu, Mateus? Mas não é muito bonito mesmo, estou brincando. Mas espere em Deus e temos que estar abertos para quê? Para que se não for da vontade de Deus que você fique com alguém, amém, Deus vai te suprir suas emoções e você vai ficar com Ele na glória e vai estar tudo certo, amém? Agora ninguém fala amém, né? Mas temos que esperar em Deus. Às vezes as promessas elas realmente vão demorar para acontecer. Deus é quem sabe o tempo de todas as coisas. E também os que esperam o cumprimento da promessa, que somos nós, seres humanos, que esperamos o cumprimento dessa promessa, muitas vezes pelas dificuldades, pela demora, ou quando vem um upgrade da dificuldade, que junta a luta mais a demora, né? A gente acaba refletindo, às vezes, dentro de nós, e às vezes comunicando às outras pessoas, poxa, onde está o Senhor? Senhor, está acontecendo o contrário do que a sua promessa falou que ia acontecer. O apóstolo Don Lynch, que já está na glória com o Senhor, ele falava isso, né? Não sei quem já ouviu ministrar e ouviu ele falando isso, ele fala que antes de melhorar, piora. Né? A gente falou esses dias, né? Piorou, já piorou, Deus, agora já pode começar a melhorar. Né? Porque antes vai melhorar, mas vai piorar um pouco antes. E às vezes nessas horas a gente fala, Deus, o Senhor falou X, mas eu estou indo para o lado, o Senhor falou direito, a gente está indo para a esquerda, está acontecendo tudo ao contrário da sua promessa. Espera, se permita passar pelo processo, vai dar tudo certo, amém? Amém? Vai dar tudo certo, glória a Deus. A palavra nos diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Traga à memória o que te traz esperança. Às vezes, o que me traz esperança é ler a história de José, por exemplo. Como mencionei aqui, poxa, ele teve um sonho, o cara ia viver algo incrível, ia ser governante de alguma forma, nem ele sabia o que ia acontecer, ele só sabia que algo ia acontecer. Mas a gente olha a história dele, ele foi, como falei, ele foi vendido como escravo, depois ele foi acusado injustamente, então foi preso injustamente, na cadeia, ele foi esquecido na cadeia, passou um tempão,
Poxa, o cara estava preso, para ele viver os sonhos de Deus na sua história, estava algo muito distante, numa perspectiva humana e natural, mas não aos olhos de Deus. Esse processo forjou José, preparou José, esse processo fez com que José experimentasse coisas que ele não ia experimentar se ele estivesse debaixo da tutela e do mimo do seu pai. Ia ser leite com pera. Entendeu? Mas o processo, as dificuldades que vieram sobre a vida de José fez com que ele amadurecesse, com que ele crescesse. E a palavra nos mostra que Deus estava com José em todo o tempo. Até na prisão esse homem ele foi bem sucedido lá. Ele ganhou o favor lá do carcereiro, ele era meio que um líder ali. Quando ele estava como escravo ali, vendido pelos irmãos, ele prosperou, foi um homem próspero na casa de Potifar, porque Deus era com ele. Só que a gente só acha que Deus está conosco quando as coisas estão dando certo, quando parece que está do jeito que a gente quer, e não é. Deus está conosco todo o tempo. Ou será que a gente se esqueceu? Porque é isso que a palavra está nos falando em Isaías. Vocês se esqueceram? Vocês não se lembram? Eu não abandonei vocês. Por que vocês dizem dentro de vocês que eu não estou com vocês? Eu estou com vocês. Eu estou aí e vai acontecer. Uma dos títulos para Deus na palavra é Emanuel, que é Deus conosco. Eu estou com você. Às vezes não parece, eu sei. Mas eu estou com você. Às vezes parece que não está acontecendo nada, e é nesses momentos em que a nossa fé, ela é atacada. Satanás, o diabo, ele envia dardos inflamados contra as nossas vidas. Se quiser baixar um pouquinho a música aqui, pode abaixar. Está alto para vocês ou não? Não? Nossa, para mim está estralando. Se quiser baixar só um pouquinho, por favor. Mas são nesses momentos de luta, de espera, quando as coisas estão indo na contramão do que a gente imaginou, é que a gente começa a fraquejar, a nossa fé começa a ser atacada, e muitas vezes não permitimos passar pelos processos que vão nos levar ao cumprimento da promessa. Nós fazemos duas coisas: ou a gente desiste, sai do caminho, a gente vai para, Deus não está comigo, você sai da igreja, se desvia, abandona Deus, ou você simplesmente para e não se movimenta mais. Você fala, poxa, isso não vai fazer mais, Deus não vai cumprir isso aqui não vai acontecer, eu desisto dessa área, eu vou abandonar isso aqui. Você para de se movimentar em direção à promessa, porque como eu falei, esperar em Deus não é ficar sentado na sua casa e esperar que algo caia do seu colo. Esperar em Deus é movimentar-se em direção à promessa, crendo que Ele vai cumprir o que prometeu. Amém? Não é comprar uma rede e ficar sentado lá na sua casa. Você vai esperar, mas não vai acontecer nada. Você vai esperar e nada vai acontecer mesmo, tá? Mas esperar em Deus eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu preciso fazer, e eu vou fazer, eu vou lutar essa luta, eu vou guerrear isso, esperando que Deus vai fazer. Mas nós paramos de se movimentar, porque Deus, Ele age nas nossas vidas, mas Ele espera que nós venhamos ser dinâmicos. Deus sempre espera que nós venhamos estar movimentando, os céus esperam que nós venhamos estar agindo, fazendo alguma coisa. Nós precisamos fazer algo, amém? Deus falou para você empreender, mas até hoje você nem começou a estudar sobre isso, ou investigar sobre isso, então tem algo errado, você está esperando da forma errada. Deus falou, vou te prosperar, vou te enviar, vou te fazer grande na política, nas artes, na mídia, vou te fazer uma grande influência nas escolas, na educação, mas você está lá, nada contra a profissão aqui, é só um exemplo 880, mas você está lá trabalhando de pintor e Deus falou para você que você vai ser próspero e te abençoar na educação. Então por que você já não começou pelo menos a estudar? Por que você já não começou a se movimentar? Porque se você pegou a promessa e não fez nada com ela, você não está esperando em Deus da forma bíblica. Amém? Vocês estão entendendo? Então pessoas, elas começam a desistir, elas param de se movimentar, elas param de crer.
porque começamos a olhar para as circunstâncias, para as lutas e dificuldades, para o tempo, que o tempo às vezes é um desafio. Nós vemos na história de Abraão, às vezes eu estou preocupado com o tempo, eu falo assim, meu Deus, não rompe logo, a promessa não acontece, o Senhor me traz a memória, algo que me traz esperança, que é o quê? Abraão esperou, Abraão teve que esperar até os 99 anos para ter o filho da promessa, para ter Isaque. Abraão andou por fé, e eu vejo na história de Abraão, Deus lembrando Abraão várias vezes, pelo menos umas 4 vezes. Ali nós lemos Deus visitando Abraão e falando, Abraão, vou te fazer próspero, vou te levantar, a sua descendência abençoará os povos. Deus lembrando Abraão 4 vezes, mas 4 vezes é pouco, vai falar isso para Salomão, que Deus falou uma vez só com ele, estava bom? Deus fala todo dia com a gente pode ouvir Deus, vir aqui à igreja, a gente ora, Deus fala conosco, o véu foi rasgado e a gente cai nas lutas ainda. Mas vai no Velho Testamento, Deus falou 2 vezes com Salomão, e estava bom, foi suficiente para a vida inteira dele, apesar de ele ter pecado no final. Gideão, Deus falou pouquíssimas vezes com Gideão, Deus já falou mais comigo do que falou com Gideão, isso eu tenho certeza, mas Gideão cumpriu, mas a gente está vacilando, porque a gente está olhando e tratando a voz de Deus como o comum, aquilo que é santo. Porque claro que Deus falava com o homem no Velho Testamento, era meu Deus falou, ele já se prostrava. Não que a gente tem que toda hora que Deus falar conosco e lançar ao chão, mas a gente tem que honrar, tem que dar atenção, tem que levar a sério. O problema é que a gente leva em brincadeira aquilo que é santo, e a voz de Deus é santa, amém? Deus está falando conosco essa manhã, amém? E o que você vai fazer com isso? Eu sou só o carteiro, estou entregando o recado. Quem vai fazer o que está escrito na carta não sou eu. É você, eu vou fazer para a minha vida, espero que você faça para a sua, amém? Então muitas vezes a nossa fé é atacada, a nossa fé acaba sendo abalada, porque como eu falei, o tempo também acaba sendo um desafio, as lutas, as dificuldades. Então começa a vir pensamentos como, acho que eu ouvi errado a Deus, acho que isso não é para mim, acho que eu deveria fazer outra coisa, acho que eu estou viajando, acho que eu fiquei louco. Mas como eu disse, esperar em Deus é agir, mas é agir fixado em uma esperança, em uma promessa. É viver crendo que Deus não é filho do homem para que minta e nem homem para que se arrependa. O grande segredo em esperar em Deus é ter fé juntamente com a esperança, e não considerar as circunstâncias à nossa volta maiores do que o nosso Deus, porque é isso que nós fazemos. Nós achamos que o saldo vermelho, que a enfermidade, que as lutas, que a tristeza, que o luto, que são maiores do que Deus, e isso não é verdade. O nome de Jesus está acima de todo o nome. Deus é maior, Deus é soberano, amém? Talvez Deus esteja te trazendo hoje de volta para o propósito, movimente-se em direção a essa direção, sai dessa direção que você está, que ali não é o propósito, você está fora do processo, porque não tem como você viver o seu propósito se você sai do processo. Então devemos entender que Deus é maior do que as nossas dificuldades, que as circunstâncias, que os desafios, porque Deus nos entrega desafios. Não só o diabo, ele se levanta, ele quer atrapalhar, fala um monte de coisa, ele é um bagunceiro, amém? Traz caos, morte e destruição. Mas devemos entender que nem todos os desafios que vêm sobre nós é do diabo. Muitas vezes Deus permite e Deus nos entrega desafios, para que o melhor de nós venha a ser extraído, para que a nossa fé venha a ser amadurecida. E nunca podemos encarar esses desafios como sendo maiores do que Deus, porque a provação da nossa fé fará gerar em nós constância, perseverança, uma fé amadurecida. A palavra nos ensina sobre isso. Esperar em Deus também é acumular e juntar revelação, e essa revelação que trará renovo nos momentos em que nós vamos estar cansados, porque às vezes, se movimentar ao propósito, nós estamos numa batalha espiritual, e às vezes Satanás, ele não quer, às vezes não sempre, né? Satanás não quer que você cumpra o seu propósito, e às vezes ele vai lançar setas, dados malignos na nossa mente, para nos enfraquecer, para nos desanimar, para nos parar, vai colocar os manjares desse mundo, e falar assim, ó, vem por esse caminho que é melhor, aqui você tem mais rápido do que você está esperando em Deus. Porque o diabo também pode te dar um casamento, o diabo pode te dar dinheiro, ele pode fazer tudo isso, mas o que ele não pode te dar é santidade e salvação.
Ele fala assim, ó, eu te dou as coisas dessa terra, desde que você abandone aquilo que é eterno. Mas só que em Deus, eu recebo o melhor dessa terra, sem abandonar aquilo que é eterno. Mas eu espero o tempo, eu espero o processo. Ah, mas essa pessoa morreu com promessas de que ela ia viver o melhor desta terra, e não viveu. Mas ela morreu crendo, glória a Deus, ela vai experimentar o melhor dessa terra. Você acha que depois, na eternidade, a gente vai ficar tocando harpa lá na nuvem? Isso não existe, gente. Nós vamos ser arrebatados e depois nós vamos voltar e vamos reinar com Cristo nessa terra. Haverá novos céus e nova terra. O Senhor vai renovar este planeta, o Senhor vai fazer novo este planeta. O Senhor vai criar terra número 2, não é esse, novos céus e nova terra, e nós reinaremos com Cristo aqui. Então ela vai experimentar o melhor dessa terra. Amém? Então para onde você tem olhado e o que tem te desanimado? O que tem te distraído? Você tem olhado para homens? Você tem olhado para o que as pessoas fazem ou deixaram de fazer? Você tem olhado para as suas dificuldades apenas? Você tem olhado para as suas limitações? Porque a gente é limitado, amém? E eu descobri que para mim viver o propósito de Deus na minha vida, eu vou ter que romper com isso, pela graça dEle, Ele me capacita. Gente, para mim estar pregando aqui, e para mim já ter escrito, já estar lançando o meu 5º livro, isso aí é um milagre de Deus. Eu não conseguia falar em público, gente. E Deus me mandou pregar, eu falei, então me ajuda, porque na escola eu fugia para apresentar trabalho. Se Deus tira a mão aqui, eu viro um manézão de novo. Eu não sei nem ler, vou me perder tudo aqui, Minha professora de português que o diga, se eu mostrar para ela os livros, ó. Você que viu me passar pela prova e não me ajudou, misericórdia, né? Tem uns louvor que não é muito crente, mas, apesar de dizer que é, enfim. Mas é um milagre de Deus. Gente, eu tinha transtorno obsessivo compulsivo em grau elevado, eu tomava remédio, porque eu não conseguia ter uma qualidade de vida sadia, e Deus me curou. Eu conhecia Deus cheio de limitações, e nessas limitações, eu não precisava às vezes de um desenvolvimento pessoal apenas de um coach, eu precisava do poder do Espírito Santo sobre a minha vida, amém? Porque amo os psicólogos, recomendo, vai um cristão, a gente precisa, mas teve momentos da minha história que a minha psicóloga falou para mim, com isso que você está passando, eu não posso te ajudar. Eu precisei do poder de Deus sobre a minha vida para me curar da minha enfermidade psicossomática. Amém? Então, nas nossas limitações, nós precisamos também do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Porque às vezes Satanás usa das nossas limitações. Quem é você? Você fazendo isso? Jamais, até parece. Ah, cala sua boca. Deixa eu trazer a memória que me traz esperança. Deixa eu ouvir a voz de Deus. Amém? Não sei o que pode estar mais desanimando, o preço da gasolina. Esse tá, né? Esse desanima, você fala, poxa, isso aí está me desanimando demais. Não, Deus falou que eu vou viajar um monte. Você olha o preço da gasolina e fala, meu Deus. Brincadeiras à parte, mas nós precisamos sair da posição de vítima se quisermos viver o processo e os propósitos de Deus. Cesse a sua limitação, cesse a sua dificuldade, chuta esse altar de vitimismo, lança isso fora e fala, Senhor, me capacita que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Gideão, ele se achava limitado, ele fala assim, eu Senhor valente, eu sou o menor da minha casa. Fala, não, é que você não viu direito, você está meio míope. Deixa o poder de Deus se fortalecer, se derramar sobre a sua vida, amém? Amém ou não? Não perca a revelação de vista, volte os seus olhos para Ele. Se você, às vezes, pode estar abatido da guerra, cansado, eu quero liberar sobre a tua vida uma unção de renovo, em Salmos 92, versículo 10, porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, e serei ungido com óleo fresco. Existe um óleo fresco vindo sobre nós, existe uma unção vindo sobre nós, que o Senhor está nos levantando para poder avançar e guerrear nessa próxima estação. Em Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas quando a palavra fala dos heróis da fé, são pessoas que esperaram em Deus, com muita fé, muita fé. Eu vou ler só alguns aqui, amém? Só alguns, eu vou ler inteiro aqui que é grande para a gente ganhar tempo.
Mas vamos lá, fala dos heróis da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Isaías, de novo nós voltamos para o texto de Isaías. Vocês esqueceram que eu existo e que eu recompenso a vocês que me buscam. Vocês esqueceram de mim? Perderam a fé. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Segundo a fé. Vou pular aqui alguns textos, vamos lá. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda iriam acontecer. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, Moisés adulto recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo pelo contrário ser maltratado com o povo de Deus em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Vou pular mais alguns textos aqui, vamos lá, para a gente adiantar. Pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. O que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Esses, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes, prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas, andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra, e todos eles, embora recebendo bom testemunho da fé, não obtiveram a promessa. Uau! Você entende isso? Alguns foram até cerrados no meio, mas em vida não receberam a promessa. Mas o que eles esperavam? A carroça 0 km da época? Eles estavam esperando a Cristo. E eles morreram crendo nisso. O problema é que a nossa esperança não é fundamentada em Deus, e na sua palavra e na sua promessa. A nossa esperança é fundamentada nas nossas necessidades, e não num propósito eterno. Ele é fiel, amém? Deus não muda. Se Deus cumpriu na vida de Gideão, vai fazer com a gente também. Amém? Glória a Deus. Deus vai fazer. Deus vai fazer, Ele é o mesmo. E o que fez esses homens irem até o fim, não foi a juventude, não foi a força que eles tinham na sua juventude, porque aqui, como diz a palavra, em Isaías 40, verso 30, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. O que fez esses homens chegarem até o fim, mesmo não recebendo a promessa em vida, mas na eternidade, vão receber a recompensa da parte de Deus, vão receber a promessa da parte de Deus. Mas os que os fez seria até chegar ao ponto de ser cerrados ao meio, passar por deserto, serem caluniados, porque eles esperaram em Deus, eles esperaram na promessa de Deus. Não foi a juventude deles, não foi somente o vigor físico deles, não foi a saúde deles, não foi o conhecimento deles que o levou até o fim, mas foi a sua revelação de quem Deus é, na qual eles nunca abandonaram. E dessa revelação, dessa fonte, eles recebiam força, porque Isaías capítulo 40 fala: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Talvez você esteja cansado hoje, mas o Senhor, assim como o Senhor disse através do profeta Jeremias e para Jeremias, se correndo contra homens você já está cansado, imagine na hora de correr contra cavalos. Preciso te falar algo, igreja. Existe um novo tempo que o Senhor está liberando sobre nós. É um tempo do cumprimento da promessa. E o tempo do cumprimento da promessa não é sentar no sofá e as coisas vão acontecer. O cumprimento da promessa é que você vai guerrear e Deus vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém?
Então, se você está cansado hoje, receba renovo, porque a luta vai começar agora. Você achou que a prova... Não, a prova está passando, amém? A prova está terminando. Você luta, a prova está terminando. Glória a Deus por isso. Mas quando terminar a prova, as lutas não vão parar. A diferença é que agora você vai avançar, que você vai conquistar e você vai romper. Amém? Glória a Deus. Espera nele, confia nele, porque até agora nós passamos pela prova, até agora nós passamos pelos processos. Nossa fé foi provada, nosso coração foi provado, teve lutas, teve guerras que provaram o nosso coração, o tempo, as dificuldades, mas é agora que você vai começar a guerrear para avançar, porque você espera nele, ele renova as tuas forças para você conquistar aquilo que é impossível. Agora é o tempo do rompimento, amém? Só esse amém, eu já sei que você está cansado, porque misericórdia. Já sei o seu nível de fé só pela resposta, misericórdia. Você vai entender esse ponto que eu estou falando no texto que está em Josué capítulo 14, versículo 6. A gente vai ler aqui para a gente encerrar. O louvor, se quiser subindo, pode subir, por favor. Glória a Deus. Vou esperar você abrir Josué capítulo 14, a partir do verso 6. Amém? Podemos ler? Vamos lá. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, perceba isso, 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiam comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança, a ti e aos teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida esses 45 anos, ou seja, agora ele tem 85 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, eis que hoje tenho já 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como nos dias que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para guerrear como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os anaquins, bem como as cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Amém? Entenda algo, você acha que seu processo é difícil? Calebe esperou 45 anos, para viver a sua promessa. Havia uma promessa sobre Calebe. Está vendo aquele monte longe, aquele pedaço de terra bem longe? Ele vai ser seu, Calebe. 40 anos de idade, acho que Calebe já era velho, né? Um pouco, está chegando, misericórdia, estamos velho, estamos jovem ainda, né? 40 anos de idade, porque muitas pessoas têm 42 anos de idade e já estão desistindo de sonhar, já está querendo parar de conquistar. Misericórdia. Calebe tinha 40 anos e recebeu uma promessa, falou assim: eu vou. Só que ele não lutou 5 anos e com 46 estava de boa. Ele lutou 45 anos até chegar o tempo do cumprimento da promessa. E quando chegou o tempo do cumprimento da promessa, ele falou assim: bom, agora é hora de eu sentar e vou receber. Já tenho 85 anos, só vou receber. Não. Tinha um problema. Chegou o tempo de ele receber a porção dele da promessa, mas havia os anaquins que moravam naquele lugar. Anaquins, a tradução para o nome anaquins é pescoços largos. Na verdade, esses homens, eles eram gigantes como Golias. Tinham os seus 3 metros. Acho que os anaquins, se não me falha a memória, eram os maiores dos gigantes que ficavam naquela terra, mais de 3 metros. Chegou o tempo da promessa, ele teve que fazer o quê? Lutar. Ele teve que guerrear. Por isso que eu perguntei:
é chegado o tempo do cumprimento da tua promessa. E você me diz, amém. Caleb é diferente, ele disse, me dá esse monte é meu. Josué, olha, a minha força de hoje, eu tenho 85 anos, mas a minha força para guerrear é a mesma de 40, me dá aquele monte. Chegou o meu tempo, eu vou conquistar, eu vou avançar, é a minha hora, eu não estou cansado, eu não estou fadigado, eu esperei no Senhor e chegou a minha vez, chegou a minha hora agora. Mas o problema é que quando chega a nossa vez, chega a nossa hora de avançar e de romper, a gente, amém, acho que não é mais para mim, estou cansado, isso aqui está bom. Agora é a hora da gente guerrear a igreja. Nossa, mas eu tentei empreender, eu tentei fazer, eu tentei não sei o que lá, e as coisas não estão indo como eu pensei, mas agora é a hora. Agora é a hora que vai romper, não desista agora. Agora é a hora que vai romper no seu casamento, agora é a hora que vai romper nas suas finanças, nas suas emoções. Agora é o tempo do cumprimento da promessa. Amém? Glória a Deus. Isso não era comum. Caleb tinha 85 anos e tinha um vigor de quando ele tinha 40. Tirando o pai do meu sogro, que também tem essa sobrenaturalidade, né? Que ele é velho, mas tem um vigor sobrenatural. Caleb, sobrenatural. Eu acho que eu com 29, acho que não fazia metade do que Caleb fazia. E nós já estamos cansados, já estamos fadigados, porque talvez a nossa energia tenha sido drenada, porque nós temos olhado para as coisas desse mundo, para as dificuldades, para as notícias, para o preço da gasolina, para a pandemia, para as mortes, para as circunstâncias adversas, pode ser N coisas, porque nós perdemos a revelação e deixamos ser enfraquecidos como pessoas comuns. Mas se você é cristão, eu me pergunto, como você consegue ser comum? Porque a palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que não perdem a revelação de Deus, têm a sua força e seu poder e seu vigor renovado. Amém? A palavra nos diz aqui, no versículo 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando nós lemos esse texto agora na perspectiva hebraica, o que significa aqui de forma literal o texto literalmente no original está dizendo assim: o Senhor dá força para que você consiga gerar até que rompa. Eu estou sem força para gerar. Todo o propósito de Deus, quando Ele coloca dentro de nós, começa um processo, como uma gestação. E mulher sabe melhor do que eu, óbvio, que existem os seus desafios, tanto na como na pós também. O Senhor está falando conosco, por que você está abortando o processo? Você gerou até aqui, já está de 8 meses e meio, já vai nascer, e agora que você vai abortar o processo? Eu estou sem força, Senhor, para parir, estou sem força para romper. Agora que já está no final da prova, agora que você vai conquistar, agora que você vai receber a sua herança, você vai desistir de lutar? É isso que o Senhor está falando para nós esta manhã. Não aborte o processo, porque já está acabando, já vai romper, os poços já vão ser abertos, já vai romper, já está alcançando água já. E agora que você vai parar, se você desse mais 2 pasadas, já ia subir água, mas você parou faltando 2, porque você parou de esperar nele e olhar para ele, e está olhando para as dificuldades, para o tempo, para as circunstâncias. Mas deixe o Senhor renovar as suas forças, e faça como Caleb, olhe para a sua promessa hoje e fala: Senhor, me dá aquele monte, eu ainda quero, eu ainda sonho, eu ainda desejo, eu ainda creio, pode me enviar ali, pode me lançar no meio desse lugar de guerra, desse lugar de dificuldades, desse novo, pode me lançar, porque eu ainda creio como no começo, eu ainda creio como quando na primeira vez que o Senhor me disse que ia acontecer, eu ainda creio, pode me enviar para lá que eu ainda vou lutar.
Eu ainda creio, porque eu espero no Senhor. Caleb esperou no Senhor 45 anos. Eu imagino cada espadada que ele deu nos guerreiros, cada luta, ele lembrando da promessa e da porção de terra que ele tinha em herança do Senhor. E isso revigorou essa unção que estava sobre Caleb. O Senhor está derramando sobre as nossas vidas hoje. Não é uma unção apenas de vigor, mas é uma unção de conquista, é uma unção de avanço, porque o tempo da promessa chegou para nós avançarmos e conquistarmos como indivíduos e como igreja. Esse é o tempo, essa é a hora, essa é a estação. Mas não aborte agora, porque Deus está derramando essa unção, essa força, para que você gere até o fim. Não aborte o processo, não aborte o processo. Talvez assim como Caleb, você tenha ajudado outros a romper, você tenha lutado por outros. Caleb ajudou muitos à sua volta a romper, que já tinham rompido, já tinham dividido uma porção de terra, mas faltava ele ainda. Às vezes você viu os outros à sua volta romper e ficou você para trás, né? Poxa, com todo mundo dá certo, comigo não dá certo. Mas Deus está pedindo para te dizer que chegou o seu tempo, chegou a sua hora. Amém? Chegou a hora. Amém? Essa manhã eu falo à igreja com uma voz profética da parte de Deus. Chegou o tempo, como um espírito profético eu libero sobre a tua vida. Eu sou um espírito profético. Você vê eu aqui a minha cara, você sabe o meu nome, mas o que eu sou diante de Deus é um espírito profético. E nessa comissão que o Senhor me envia, eu declaro: chegou a sua hora, é o tempo do rompimento. Eu libero essa palavra, eu profetizo sobre a tua vida, eu destravo isso nas regiões celestiais. Chegou o tempo. Você ajudou até outros a romper, outros seguiram o seu conselho e eles romperam e você não. Mas Deus está falando: chegou o seu tempo agora. Não aborte. Ah, mas eu já estou vivendo algo sobrenatural com Deus. Então se prepara, porque nem começou, vai começar agora. O propósito vai começar agora, mas as lutas já estão difíceis. Então se prepara como Caleb, se prepara para guerrear, que os anaquins são grandes, mas Deus é contigo para você expandir, para você crescer, para você conquistar, para você avançar. Amém? Senhor, me dá aquele monte, eu ainda creio, eu espero no Senhor, me dá aquele monte, eu creio na tua promessa como nos primeiros dias, eu creio ainda hoje, eu quero aqueles montes porque o Senhor é comigo. Que as tuas células, as tuas moléculas, tudo que há em você seja ativado, seja despertado pelo fogo de Deus. E que você possa sair aqui esta manhã e olhar para as suas dificuldades e falar: Senhor, me dá esse monte, eu ainda creio. Senhor, a minha empresa está quebrada, mas o Senhor disse que eu iria prosperar, então me dá esse monte, eu ainda creio. Me dá os montes dos negócios, o monte da mídia, o monte das artes, o monte da educação, me dá o monte, Pai. Que seja destravado um tempo de transferência de riquezas. Que os tesouros escondidos que as trevas escondeu sejam transferidos sobre os filhos de Deus nessa temporada, em nome de Jesus Cristo. Fica de pé no seu lugar, erga as suas mãos e receba profeticamente esta unção de Caleb. Esta unção de Caleb. Não solte a espada agora, não desista agora. Você já avançou muito, você já lutou muito para parar agora. O Senhor dá força para você gerar até o fim. Receba essa unção de Caleb, em nome de Jesus.
governos de altivez, mas o Senhor está liberando um tempo de transferência de riquezas, onde nós vamos tomar os recursos das trevas e o Senhor vai derramar sobre a igreja, para que nós venhamos avançar e comissionar a igreja dos últimos dias também através das nossas finanças. Os anaquins significa pescoço largo, pescoço alto. O Senhor está entregando toda a estrutura, toda a resistência que havia de Leviatã, da soberba, do principado do orgulho, que resistia às finanças. O Senhor está destronando essa influência sobre as nossas vidas, e os recursos que Leviatã retinha estavam escondidos, o Senhor está transferindo sobre os justos.